Olá, 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 aqui é Edgar Checo do dinheirofala.com. Hoje eu quero falar sobre dois conceitos fundamentais relativamente importantes na gestão das suas finanças. Muitos desafios que as pessoas têm relativamente às suas finanças está associado aos seguintes: tenho falta de dinheiro não chega, não tenho dinheiro para poupar, estou endividado. E eu gostava de lidar com alguns desses aspectos brevemente, de modo que possa ajudá-lo, de modo que possa orientá-lo na melhor gestão do seu dinheiro, na melhor gestão das suas finanças, de modo a colocar ordem nisso. E eu quero falar sobre dois conceitos fundamentais, de modo a que você entenda onde é que isso acontece, porque é que a situação financeira em que você está como está e como é que você poderá resolvê-la, como é que você poderá sair dessa situação e como é que você poderá melhorá-la. Dois conceitos fundamentais são pão e semente. Ora bem, uma das questões que muita gente diz é o seguinte: olha, eu começaria a poupar, começaria a guardar reservas quando a minha receita aumentar. E quando a receita aumentar, possivelmente significa quando o meu salário aumentar, quando eu conseguir uma receita melhor, dependendo da sua fonte de receita. Essa forma de pensar é prevalente, ela é predominante em muitos meios. As pessoas dizem que eu não consigo poupar, eu não crio reservas simplesmente porque a minha receita não chega. Mas eu planeio criar reservas, eu planeio começar a poupar dinheiro, mas isso só será real, só se irá materializar à medida ou quando a minha receita aumentar. O que está dizendo que você está adiando a sua segurança financeira, está adiando a possibilidade da criação de reservas, que é fundamental para o estabelecimento da sua segurança financeira e prosperidade financeira, até certo ponto, e independência financeira, que é isso que esse é o objetivo a longo prazo. Você está adiando isso a um momento incerto, está adiando isso a um futuro que não está sob o seu controle até certo ponto. Porque veja só, que quando as pessoas dizem que começaria a criar reservas, começaria a poupar dinheiro quando a minha receita aumentar, a pessoa não está dizendo necessariamente que eu farei de tudo para aumentar a minha receita de modo que eu possa poupar. Não é isso que as pessoas realmente estão dizendo. As pessoas estão colocando a responsabilidade sobre o incremento da sua receita em mãos alheias, nas mãos de terceiros, nas outras pessoas. Se a sua receita depende do seu salário, naturalmente você não tem controle sobre isso, porque você não tem como determinar o aumento da sua receita, porque o seu patrão, o seu chefe, a sua empresa é que determina, é que decide se deve ou não, se vai ou não vai e qual é que será a percentagem do aumento da sua receita. Então já existe um problema nessa forma de pensar, porque você não está assumindo responsabilidade. Em outras palavras, dizia, você está dizendo que a responsabilidade pela sua situação financeira neste momento não é você. Você está dizendo que você não tem dinheiro, não tem reservas, não tem poupança, simplesmente não é culpa sua. Você está dizendo que você não tem poupança porque simplesmente as outras pessoas, certas pessoas, terceiros, é que são responsáveis e não você. E essa forma de pensar é uma forma de pensar fluida. Essa é uma forma de pensar errada, é uma forma de pensar incorreta, porque não é assim que deve ser. Em formas de simplesmente começar a mudar a nossa situação financeira, a primeira coisa que você e eu devemos fazer é assumir a responsabilidade pelas nossas finanças, assumir a responsabilidade por onde estamos, assumir a responsabilidade pelas decisões financeiras que nós tomamos, assumir a responsabilidade pelas escolhas financeiras que nós tomamos no nosso dia a dia. Ninguém é responsável por você, pelo seu dinheiro. Vá para o espelho e olhe bem, encare-se bem. A reflexão que lá surge, que lá aparece, não é do terceiro, pois não, é sua. Você é responsável por isso. Então, o erro começa aí, que quando nós adiamos e colocamos a responsabilidade pelo aumento da nossa receita nas outras pessoas.
Mas fundamentalmente também está essa ideia de que só poderei começar a poupar quando o dinheiro ou quando a receita aumentar também é errada. Ela também é incorreta, porque não é desse jeito que as coisas funcionam. Porque eu vou mostrar para você através desses dois conceitos. Ora bem, o conceito de pão e semente, o que é que realmente dizem? É o seguinte, basicamente diz o seguinte: todos nós, se você tem uma receita neste momento, não importa o montante da receita, não importa o valor, tem receita. Nessa receita existe lá tanto o pão assim como a semente. Existe lá tanto o pão assim como a semente. O pão e a semente fazem parte da sua receita. Pão para que serve? Pão serve para o consumo, a receita e a semente é o que nós usamos para plantar, para semear de modo a que possamos multiplicar, de modo a que aquela semente possa multiplicar, criar mais e assim sucessivamente. Esse é o conceito do farmeiro, é o conceito do agricultor. Quando o agricultor chega a hora da colheita, da seara, quando ele vai ceifar, sabe o que acontece? Ele não consome tudo. Há algum produto que é para consumo, algum que é para comercialização, ele tem os seus excedentes, também um que vai colocando excedentes, reservas, mas tem uma porção que é assim que ele guarda aqui para a semente, que é para a próxima seara, que é para que ele possa semear novamente de modo a que possa manter o ciclo de produção. Porque se ele consome o pão, assim como a semente, ele vai interromper o ciclo de produção. O ciclo de multiplicação será interrompido e ele não terá como semear. E se ele não tem como semear, não tem como produzir. Se ele não tem como produzir, não tem como o que consumir. Naturalmente, isso vai levá-lo à carência e à pobreza. Aqui é que está o dilema. As pessoas simplesmente não têm ideia destes dois conceitos, que existe na sua receita. Existe tanto o pão assim como a semente. E elas acabam consumindo tanto o pão como a semente junto. E isso é errado. Então, em primeiro lugar, a primeira coisa que você deve fazer na sua receita, na receita que você tem neste momento, olhe bem para ela e saiba identificar e distinguir. Saiba separar o pão da semente. O que é pão para mim e o que é semente? Pão, meu caro, é aquilo que serve para o seu consumo diário, para as suas despesas diárias, as suas despesas mensais. Esse aqui é o pão, ok? Que está lá. Mas também existe a semente. A semente é aquilo que você separa da sua receita também para poder semear, para criar, como servir de reserva, para que ela possa crescer. Então, não se come a semente, saiba identificar e distinguir. Olha, outra coisa que as pessoas comentam, que o outro erro que as pessoas cometem é o seguinte: ok, agora já sei, mas espera aí, deixe-me lá separar o pão. Se sobrar alguma coisa, então eu vou separar a semente. Se pensares desse jeito, meu caro, nunca vais separar a semente, porque já raramente sobra algo. Dificilmente sobra algo. É o mesmo a ideia com o pensamento anterior de que, olha, quando a receita aumentar, vou começar a poupar. Você sabe que isso não é verdade, não é? Sabe como se você depende do salário, quantas vezes a sua receita aumentou? Quantas vezes o seu salário aumentou ao longo dos anos? E por acaso você começou a poupar? Claro que não fez. Sabe muito bem que não é verdade. Sabe muito bem que não está falando a verdade consigo mesmo. Naturalmente que nós criamos essa ideia imaginária de um determinado montante. A verdade é que se não criou o hábito de o poupar, jamais o fará. Simplesmente tão simples quanto isso. É uma questão do comportamento humano. São comportamentos e hábitos que os seres humanos têm. Se não tem o hábito de separar e de poupar, o que é que vais pensar? Se não poupa com 100 meticais, se não poupa com 1000, se não poupa com 5 mil, o que é que faz de pensar que vai poupar com 50 mil? Você não vai poupar, muito pelo contrário, vai gastar muito mais ainda, porque esse é que já está instalado, esse aqui é o hábito que está instalado em você. Então, é fundamental entender o seguinte: a primeira coisa que você deve fazer é separar a semente. Defina a semente. Separe-se. Sagrado, é sagrado, é sagrado. Esta aqui é a palavra-chave que eu quero deixar consigo. Pense em algo sagrado. Pense em algo sagrado que tu sabes que não deves tocá-la. Tu sabes que não deves mexer. Se tu mexeres naquilo, haverá uma maldição para consigo, com a sua família, para o resto da sua vida, para o resto da existência da sua família.
Considere a semente sagrada. Ela nunca deve ser tocada. Ela nunca deve ser mexida. Então, separe em primeiro lugar a semente. Determine qual é a semente, qual é a percentagem. Pense sempre em percentagem. Qual é o valor, qual é o montante que você deve separar como dinheiro semente. E depois disso, o que tem que fazer naturalmente é gerir aquilo que é o pão. Faça isso todos os meses e você verá a sua semente a crescer. Você verá a sua semente a se multiplicar. Você verá como é que a semente eventualmente cresce ao longo do tempo. Porque sabe por quê? Porque é que você deve separar a semente? Porque a semente tem um poder multiplicador. Quando você consome tanto o pão assim como a semente, você interrompe a probabilidade, a possibilidade da semente poder multiplicar. Porque o pão não multiplica, o pão é para ser consumido, esse é o seu propósito, mas a semente não. Então, não pense como um animal. Os animais, veja só que os animais não pensam desse jeito. Os animais simplesmente, tudo que você coloca no prato, tudo que lá tem, eles consomem tudo. Jamais encontrará o seu cachorro, jamais encontrará um boi, um cabrito. Olha, por que é que não estás a comer? É para estou a deixar isto para amanhã, porque não sei o que poderá acontecer amanhã. Então, esse é o papo. Não, não, não. Tudo que você coloca lá, ele consome tudo. Ele vai, pum, ele vai fazer aquilo, ele consome tudo aquilo. Por quê? Porque ele não tem essa capacidade. Se amanhã haverá comida ou não, ele está no momento, instintivamente ele está pensando, ele age pelo que está ali naquele momento. Ele simplesmente quer saciar a sua fome. Amanhã, o que será, será. Você não pode pensar desse jeito. Financeiramente é proibido, é errado ter a mentalidade de o que será, será. O que será, será. Não, não pense desse jeito. É muito perigo. O que será, será. Não será o que será, será. Será pobreza será amanhã, carência, dificuldade financeira, mendicidade, isso é que será, não o que será, será. Não, 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 não. É fácil definir o que será amanhã se você não seguir essas orientações, se não seguir essas instruções, se não respeitar este princípio, este conceito tão simples quanto isso. Já sabe o que acontecerá. Problemas financeiros, não é o que será, será. Não, 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 não. É muito bem, tá muito bem claro o que será amanhã. O que será amanhã? Falta, carência, dificuldade, problema financeiro, endividamento, pobreza, mendicidade, sofrimento ao longo prazo. Você não quer isso, eu não quero isso. Portanto, respeite esses dois conceitos, respeite esse princípio, separe a semente, não coma. Pare de comer a semente. Consumir a semente junto com o pão é agir de forma animalística. É com essas palavras que eu deixo a você esse conselho. Separe o pão da semente. Consuma o pão, guarde a semente e faça com que o seu poder multiplicador possa agir. Quando você separa a semente, estará ativando o poder multiplicador da semente. Alright? Kid Gachaúco falando. Até a próxima. Obrigadíssimo pela sua atenção. Seja lá, se está escutando essa informação no podcast, muito pelo. Olha, partilhe essa informação, coloque o like no nosso, seja aí no YouTube, assine no Face, subscreva ao canal. Olha, distribua, faça com que esta informação chegue a mais e muito mais pessoas. Até a próxima, bye bye, tchau, tchau, eu vos amo.